Hoje o nosso tema é sobre o Evangelho no lar, uma ferramenta indispensável hoje, não só o Espiritismo, mas em todas as religiões. Não é uma coisa privada só nossa. Tem muitas religiões que fazem novena, vai na casa das pessoas, tem outros que fazem o culto no lar. Então, tem várias religiões que fazem, que sabem a importância dessa manutenção de energia. Porque quando a gente pensa, puxa, o Evangelho, é importante fazer o Evangelho? É muito importante. Porque ele é uma manutenção, como a gente toma banho, a gente se alimenta, a gente toma água todo dia, a gente respira. Uma vez por semana, a gente convidando os entes queridos, né? No seu Evangelho só vem entes queridos. Posso até ver que alguém que está saindo ali do buraco e está olhando, possa até estar ali olhando o seu Evangelho, mas com certeza ele vai estar amparado, porque ele já está querendo olhar coisa boa, ele está querendo sair. Então, às vezes, o Evangelho tem gente olhando, sim, né? Mas protegido. Como uma pessoa que está, um professor que está dando uma aula e vem e pede licença. Olha, classe, hoje eu vou trazer um aluno aqui que está fazendo estágio, vai aqui acompanhar e ficar aqui quietinho. Pode ser, até na cirurgia, até nos quartos médicos, vocês já viram os médicos fazer isso. Você não se importa de eu passar aquela lista lá, veio 3, 4, 5. Outro dia eu estava no hospital, veio 2 moços e 3 moças no meu quarto. Falei, pode vir. Deixar, ficar tudo lá. Aprender, eles têm que aprender. Então, às vezes, os menos esclarecidos vêm sim à nossa casa, mas não tenham medo que vocês estão assistidos pelos mensageiros do bem. Sempre. Né? Então, qual é a primeira regra para nós fazermos o Evangelho? Primeiro é um ensinamento, é um estudo do Evangelho. Né? A primeira coisa, antes da proteção, é um estudo. E esse estudo é a palavra de Jesus. Eu peço de preferência e orientação, inclusive, de Edgar Armond, de todos os pensadores que criaram essa metodologia, a usar o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro que quase todos nós temos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem gente que abre aleatoriamente. Eu começo a primeira, a segunda, vou até o fim, depois eu volto e começo. Mas não impede de um dia eu abrir aleatoriamente, ou abrir nas preces, que é lá no final. Às vezes você está começando, mas as preces estão no final, para os doentes, para o que acaba de nascer, para um parente que desencarnou. Né? Você pode ir lá, mas depois tenta voltar, para não pular. E tenta marcar um dia que você possa ser fiel àquele dia. Eu faço de domingo às 8 horas, aquele domingo não vai ninguém na minha casa. E se acontecer de alguém, naquele horário, geralmente hoje as pessoas avisam, né? São as pessoas muito ligadas a gente que uma filha, um filho, um pai, uma mãe que chega, não vai pedir para ir. Mas às vezes vem uma pessoa, aí você fala, puxa, 8 horas eu vou fazer o Evangelho. Você quer ficar na sala ou você quer vir para a mesa? Convida a pessoa para vir na mesa. Às vezes a pessoa até gosta, nunca viu, deixa eu ver como é que é. Às vezes a pessoa é de outra religião, fala, eu prefiro ficar aguardando, sem problema. E o número de pessoas? Eu faço sozinho. Eu também comecei a fazer sozinho. Aí veio um segundo, veio um filho, veio outra filha, e os pets também vêm, viu, gente? Os 3 pets que eu venho, um fica debaixo da mesa, um fica sentado numa cadeira do meu lado e o outro fica ali, no chão. Eles também vêm, porque eles veem a energia, eles sentem a energia. Olha que interessante. Agora, procura obedecer. Mas esse dia aí deu um probleminha, nós tivemos que sair, foi férias, não tem problema. Faz uma prece rapidinha, abre o Evangelho ali, deixa num cantinho e pronto. Tá? Chamou uma pessoa que naquele dia não quer, está magoada, brigou, não force ninguém a participar do Evangelho. Que vai ser ruim, porque ela vai vir forçada e a vibração é salutar. Tá? Concorda? Você está fazendo uma coisa. Chico mesmo falava, quando o lar
se põe em oração, diz que o crime se esconde no museu. Assim mesmo. Quando lá se faz o evangelho, oração qualquer, o crime se esconde no museu. Olha só, palavras dele, do Chico. Então, olha a importância. Então, estudo. A gente está estudando a palavra de Jesus. Eu não tenho ainda o evangelho. Posso pegar a Bíblia, o Novo Testamento? Pode sim, pode pegar a Bíblia, o Novo Testamento também, para estudar. Porque o evangelho é baseado no Novo Testamento, tudo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai encontrar sempre a palavra ali, citando todos os livros. A maioria que a gente pega tem. Mateus fala de um jeito, Lucas fala de outro, Marcos fala... Mas sempre... Então pode pegar a Bíblia, assim, o Novo Testamento. Hoje eu quero intercalar com Fonte Viva, Sinal Verde, Semeador, Pão e Vinha. Pode, mas o bom é a instrução, porque o Evangelho, ele nos ensina, principalmente os mais jovens que estiverem ali. O máximo é 30 minutos. Eu faço 20, 22, 25, não passar de 30 minutos. Tá? E não discutir. Ler um trecho. Você entendeu? Você entendeu? Pode falar para o jovem que, entendi sim, a palavra dos tostões lá. A palavra semeadura, qualquer palavra que você leu. Se alguém quiser fazer um comentário, sim. Mas uma discussão sobre o tema, não. Porque a gente não está ali para discutir, eu aceito uma opinião. Não. A instrução de Jesus é perfeita. Se a gente está estudando ali, a gente pode não ter um entendimento claro para um jovem. Que aí um adulto, outra pessoa, possa explicar o que foi lido. Porque Jesus falava muito sobre alegoria, figura de linguagem. É muito fácil da gente entender. Tá? Coloca a água. Se tem 4 pessoas, procura colocar 4 cálicezinhos. Mas eu tenho PET. Coloca para o PET também, gente. Pode pôr. Depois você pega aquela água e joga na água dele. Se ficar difícil de você dar para ele. Mistura. Tá bom? Até uma pessoa. Aí você fez 15 minutos e pode deixar 4, 5 minutos para as preces. Puxa, tem uma prima que está lá no hospital. É caridade. Por que não? Por que não podemos o Evangelho? Jesus nos ensinou. Cantamos até agora sobre caridade e perdão. Será que eu não posso no meu Evangelho? Imagina, ela está doente, vai pegar em mim, vai vir. Gente, não pense assim. Antes, os irmãos em revolta sabem que estamos sob escolta dos mensageiros do bem. Tá? A dor no tempo varia. Cada qual tem o seu dia. Né? Então, não pense assim. Se você está fazendo uma oração boa para aquela pessoa, você está amparado. Sempre. A gente conseguisse ver a energia, o ectoplasma saindo da boca, do nariz, do gástrico aqui, do gástrico. Tem gente que às vezes vê. Ela esvai-se para o céu, os espíritos pegam essa energia e levam. Se você está muito bem de saúde, a saúde vai para o outro, nesse momento. Mas eu não sei para quem doar. Não se preocupa não, que os espíritos têm milhares para doar. E ele pega aquela energia, um passa para o outro, para as outras camadas dos seres mais evoluídos, chega até a Jesus, aquela tua energia. Toda a prece chega a Jesus. Toda. A gente acha que não. Mas eu não fui atendido. Como que você sabe se foi ou não atendido? Será que é do jeito que a gente quer ou do que a gente precisa? Então, fazer a prece para os necessitados, para os degredados, para os enfermos, os que estão lá no crime. Acabamos de cantar aqui, né? Ensina a orarmos aos nossos inimigos. Ele ensina a orarmos os nossos inimigos. Cantamos agora aqui. Mas é difícil orar por nossos inimigos.
O cara está fazendo... Gente, se a gente afundar mais os nossos inimigos, mais ele ficar com energia negativa, mais ele vai para o buraco. Mais ele vai prejudicar todo mundo. Então é o contrário, gente. Nós temos que rezar para essas pessoas que estão fazendo errado também nas nossas preces. Para as entidades que estão trabalhando a favor, para o espiritismo, a divulgação, para o cristianismo, para a divulgação. Isso é importante nas nossas orações. Para os países que estão em guerra, as pessoas que têm hospitais. E aqueles que têm mediunidade, eu sei que tem muita gente aqui que tem mediunidade. Ah, mas se acontecer, uma coisa bem mais forte. E se eu sentir uma presença do espírito? Se você for um médium e tem bastante experiência, controle, tem outras pessoas de corrente, a sua entidade, primeiro que ela vai respeitar. Ela não vai vir no dia do evangelho, que é um estudo. Mas se for uma coisa muito grave, ela pode vir. Mas o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Se ele tiver que vir, ele vai ter autorização para dar uma comunicação para quem tem incorporação, ou consciente ou semiconsciente. Mas não precisam ter medo, porque os seus amigos estão lá. O local da gente trabalhar é aqui. Entendeu? Mas pode acontecer, já aconteceu várias vezes na minha família, no Evangelho, um irmão tem que dar uma palavra. A gente é preparado, estava com a corrente, ok? Mas quando a gente não tem os cursos, não está preparado, não está com a mediunidade, não tem o controle, se você sentir alguma coisa, você reza, que aquilo vai passar bem, tá? Firme, não tenha medo, que aquele irmão sabe esperar. Que a gente já não falou que todos ali é do bem ali, que é para o nosso aprendizado. Então por que a gente vai ter medo? Tá? Então, a coisa mais importante é aprendizado para nós, instrução, que a gente está sempre lendo e aprendendo, a gente lê, relê, às vezes passa 10 vezes você lê aquilo, puxa, agora que eu entendi. E é assim mesmo o Evangelho, gente. Eu leio direto e estou sempre aprendendo, não tem como. A gente não consegue dominar. É muita coisa boa. E às vezes a gente erra, a gente erra. Né? Os nossos anjos de guarda falam, vai para a direita, aí você vai para a esquerda. Não é assim? Quando a gente está numa estradinha lá no interior, que você está indo, que você não tinha GPS nem Waze, aí você pega, vou para a esquerda. Aí a mulher, não, vai para a direita. Aí chega lá o guardinha, onde que era para entrar para São João da Boa Vista? O moço lá atrás. Aí você dá ré, vira e volta, não é? A nossa vida é assim. Quando a gente erra e percebe o erro, a gente para e volta e começa de novo. Né? Nós somos milenares e ainda vamos continuar aprendendo, se Deus quiser, não vai parar aqui. Então, o Evangelho que eu tinha para passar para vocês é isso aí. Então, é aprendizado, é manutenção, é vibração, energizar a casa com coisa boa, porque às vezes a casa não fica legal aquela semana. Alguém deu uma discutidinha, deu uma balançada na vibração. A gente sente. Até as plantas murcham, gente. Elas sentem, os animais. Então você vem, faz aquela manutenção, regenera, né? Agradece, põe a aguinha, pede para energizar. Se alguém está com um probleminha, energiza essa aguinha aqui para aquele que está com aquilo. Tá bom? E procura fazer, porque vocês vão ver como, quando vocês começarem a fazer, eu sei que muitos de vocês fazem, às vezes a gente esquece, mas é uma manutenção que, quando a gente não faz, a gente sente falta. Vocês mesmos falam, nossa, essa semana a gente não fez evangelho, estou sentindo uma falta. E eles estão esperando. Por isso que logo no começo eu falei, tenta marcar o horário, o dia certo, porque eles vêm certinho no horário. Eles também têm um horário lá para cumprir conosco. Então eles vêm. Se a gente fura e não avisa, olha, vai ser... Tá bom? Quem ainda faz sozinho, a família, não force, tá? Cada um no seu tempo. Tem que ser
de coração, de amor e de fé. Tá? Faz sozinho no seu quarto, enquanto você faz sozinho, não tem problema nenhum. Você vai estar assistido do mesmo jeito. Tá? Tá bom? Então é isso aí. O Evangelho não tem segredo. É uma coisa boa.